Fala galera, beleza? Professor Lucas, professor de Física. Vamos lá resolver a nossa provinha da UFRR de 2024, tá? Vamos comentar algumas coisas, né, que foi cobrado e analisar passo a passo cada uma das questões. Vamos lá, vamos começar. Questão número 28, tá? Fala a palavra sobre equilíbrio. Só que lembre, quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que lembrar de uma possibilidade, né? De uma grande possibilidade, que é que a força resultante que o corpo ele vai sofrer tem que ser igual a zero. Só que aí fica um pouquinho amplo, né, em relação a isso, porque eu posso ter algumas situações. Vamos lá citar cada uma delas. Se é uma partícula em equilíbrio em relação a um certo referencial, está sob a ação de umas forças, né, de forças. É correto afirmar que definitivamente. Então, letra A partícula está em repouso? Lembre que quando a gente fala em equilíbrio, a partícula pode estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tudo isso é equilíbrio. Então, letra A, não. Letra B, a partícula está em movimento. A mesma ideia em relação da letra A, não é? Então, é um movimento retilíneo uniforme ou pode estar parado ou em repouso. Então, não é a situação que a gente quer. C, que eu acho que é uma das alternativas que muita gente ficou na dúvida. As forças que atuam na partícula possuem módulos iguais e sentidos opostos. É uma das características? É uma das características, mas isso não quer dizer que se as forças elas são iguais e sentidos opostos, que elas vão estar se anulando, né? O que faltou aqui seria a mesma direção. Se ele falasse que seria o mesmo módulo, que seria iguais, sentidos opostos e mesma direção, poderia ser essa alternativa, tá? No caso aqui não é. Porque sentidos opostos pode ser norte como leste. Norte e leste, elas não se anulam, né? Porque não estão na mesma direção. Estão em sentidos opostos, elas podem ter o mesmo valor, mas eu não teria como acontecer isso. Letra D. Existem forças concorrentes atuando na partícula. Resposta certa, nossa letra D. Galera, o que seriam forças concorrentes? São forças que a gente vai aplicar que vão ter o mesmo sentido e apontando para o mesmo ponto de referência. O que ele está falando aqui, essa palavra de equilíbrio, é equilíbrio estático, né? A gente viu lá na estática. É como se eu tivesse aqui, ó, uma parede que tivesse conectado a dois fios e a um bloco. Esse bloco não está em equilíbrio? Nesse bloco aqui, ó, nesse ponto, na verdade, ele sofre três forças. A força desse fio, desse e desse. Então, elas não precisam estar em sentidos opostos, ou mesma direção, no caso aqui, né? Só que esse ponto aí seria o ponto de equilíbrio, né? É o que ele está dizendo na letra D. Existem forças concorrentes que vão apontar para o mesmo ponto, para um único ponto, que é um referencial, atuando na partícula, que seria nesse ponto material. Então, letra D. E letra E, existe um número par de forças que atuam sobre a partícula. Agora, eu não sei se é par ou ímpar, pode ser que tenham 5 forças, 10 forças, enfim. Lembra que forças no mesmo sentido eu somo, sentidos opostos com a mesma direção e sentidos opostos subtraio, 90 graus eu faço Pitágoras, então não tem como saber se é um número ímpar ou um número par. Pode ser tanto ímpar como par. Então, a resposta certa é letra D. Vamos para a próxima. Letra D, gabarito preliminar. E como eu falei, para mim não vai mudar o gabarito preliminar, vai continuar com a letra D. Questão número 29. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel. Considerando as informações presentes no gráfico, é incorreto afirmar que. É incorreto. Vamos lá. Quando a gente tem o gráfico, olha a legenda primeiramente. Velocidade em metros por segundo em relação ao tempo em segundos. Então as unidades se encaixam segundo com segundo, então deslocamento em metros, enfim. Mas vamos lá. Quando ele fala sobre gráfico, a gente tem a propriedade gráfica, que a área do gráfico, a gente tem um deslocamento. Então, a área do gráfico, a área é numericamente igual ao deslocamento que o corpo ele teve, né? O espaço percorrido. Pronto.
Vamos lá. E outra, o gráfico está mostrando para a gente duas situações, dois tipos de movimento. O primeiro, de 0 até 2 segundos, o movimento ele é uniforme. Porque pode ver que a velocidade do 0 até os 2 segundos, 0, 1, 2 segundos, a velocidade permaneceu constante, 5 metros por segundo. Agora, a partir do momento que eu vou de 2 a 4 segundos, eu tenho um movimento uniformemente variado. Que a velocidade ela aumenta de 5 para 7. Tá? Então, ótimo. Vamos lá. Letra A. A variação da posição entre os instantes 0 e 2 segundos foi de 10 metros? Como eu falei para vocês. Como ele quer saber a variação da posição, o deslocamento que ele teve, a gente fala sobre a área do gráfico. E aqui na letra A, ó, a área de 0 a 2 é um retângulo. Pode ver. Se é um retângulo, a área é base vezes a altura. A base de 0 a 2 vai dar 2 e a altura de 0 a 5 é 5. Então a área seria 10. No caso, o deslocamento seria de 10 metros. Tá certo, então ele quer as incorretas. Então a letra A não pode ser. Não é a letra A. Letra B. Entre os instantes 2 e 4 segundos, o movimento está em movimento uniformemente variado? Tá? Está em movimento uniformemente variado. Né? Então tá certo, só que ele quer incorreto. Letra C. No instante t igual a 3 segundos, a velocidade do móvel era de 6 metros por segundo? Aí também é uma alternativa que muita gente caiu aí na pegadinha. Cuidado! Se você olhar em 3 segundos, o movimento já é uniformemente variado, não é mais uniforme. Como eu quero saber a velocidade, vou voate. Ah, professor, mas eu não sei a aceleração. Mas o gráfico dá para a gente calcular a aceleração. Entre 2 e 4, que foi 2 segundos, eu tenho a variação da velocidade. Ó. Se eu tenho a variação da velocidade, ó, a aceleração é variação da velocidade sobre a variação do tempo. Quanto é que varia a velocidade? Ah, professor, e o 0 e 2 segundos? O 0 e 2 segundos não entram aqui na equação, galera. Por quê? Porque entre 0 e 2 o movimento é uniforme, não é uniformemente variado. Então, você tem que analisar só o que é um movimento uniformemente variado, que no caso é de 0 a 2 segundos. Ou, desculpa, de 2 a 4 segundos. Então, a velocidade de 2 a 4 não foi de 7 para 5? Então, isso quer dizer que variou 2 metros por segundo a velocidade. E o tempo variou quanto? 2. Olha a minha aceleração, quanto é que é? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade eu não sei quanto é, que ele quer saber. A velocidade inicial. Que velocidade inicial é essa, galera? É o que inicia um movimento uniformemente variado. Ele não começa a iniciar do gráfico a partir dos 2 segundos, e quando é no 2 segundos, qual é a velocidade inicial? 5. Mais 1 vezes t. Essa aqui é a equação do movimento da velocidade, né, dessa partícula no movimento uniformemente variado. Só que aí, ó, que foi a dúvida de muita gente. Olha aqui, ó. Muita gente botou o número 3, ó. Botou 5 mais 1, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 3, porque ele pediu aqui em 3 segundos, ó. Mas aí é a pegadinha, porque se você coloca o 3, ó, 5 mais 3 dá 8. Então essa aqui seria errada, você marcaria porque era incorreta. Só que esse 3 aqui está incorreto. Professor, por que ele está incorreto? Porque é o tempo que a gente vai colocar aqui, é o tempo do movimento uniformemente variado. Em 3 segundos, ó, de 0 a 3, era só movimento uniformemente variado? Não, de 0 a 2 era movimento uniforme. Quando é que passa a ser um movimento uniformemente variado? É do 2 até o 4. Então, do 2, que começou o movimento uniforme, para o 3, qual é o tempo que teve aí? 1. Foi 1 segundo. Foi de 2 a 3. Então, aqui seria, ó, 1. Que é o tempo que decorreu do 2 segundos até o 3 segundos que ele quer como referência. Então, 1 vezes 1 é 1, com 5 dá 6 metros por segundo. Olha aí como é que ele quer. Ó. Então, tá? É verdadeiro. Aí, até no gráfico, né? Se você sabe a aceleração, né? Aqui o tempo ó, seria 3 no meio. Aonde estaria a velocidade? Em 6, ó. Também poderia analisar assim. Ou pela equação. Letra D.
Na distância total percorrida pelo móvel entre os instantes 0 e 4 segundos foi de 28 metros? Aí, como eu falei para vocês, a gente tem que analisar a área toda, né? A área completa. Vou até apagar aqui, para não sobrecarregar. Essa primeira arinha aí que a gente já resolveu na letra A já está ali, então já é 10, já tem um pedaço. Como ele quer de 0 a 4, então é o gráfico inteiro. Então eu tenho mais esse pedaço aqui, ó. Vou até colocar de outra cor para vocês verem melhor. Eu tenho mais esse pedaço aqui, ó, que é um trapézio, né? Mas eu sempre falo para os alunos, galera, trapézio, se você não lembrar da equação, divide aqui o gráfico, ó. Bote um triângulo e bote um retângulo também, né? Aí eu vou botar aqui, ó, área 1, que seria esse pedaço aqui, e o triângulo área 2. A área 1 é a mesma dessa área aqui, ó, do 10. Porque pode ver, ó, a base é 2, que vai de 2 a 4, e a altura é 5, então a área 1 vale 10. 10 metros. Então já tenho 20. 10 da primeira e mais 10 da segunda. Já a área 2 é um triângulo, ó, que é base vezes altura dividido por 2. Área 2. Qual é a base? A base é a mesma, que é 2. Qual é a altura? A altura do triângulo, galera, começa em 5 e termina em 7, então a altura é 2. Dividido por 2, ó. Corto, a área deu 2 metros. Opa, então somando vai dar 10, mais 10 e mais 2. Então, o deslocamento total é de 22 metros. Não é de 28, como ele disse. Então, como ele quer saber a incorreta, então a nossa resposta correta é a letra D de dado, tá? E na letra E, no instante de t igual a 4 segundos, a aceleração do móvel era de 1 metro por segundo? Tá aqui, a gente acabou de calcular. Era, então ele quer a incorreta, então letra D. Vamos lá, próximo. Questão número 30. Um corpo de massa de 5 kg é transportado do ponto A até o ponto C, de acordo com a figura a seguir. É correto afirmar que... Ele está falando em relação aos trabalhos, né? Ó, primeira coisa. Ele quer do ponto A até o ponto B, então é como se ele subisse no plano inclinado. Então aqui eu tenho um ângulo de inclinação. Normalmente a gente representa pelo θ. E o bloco está aqui, no ponto A, com a massa de 5 kg. Beleza. Em nenhum momento ele cita na questão a força de atrito, então vamos desconsiderar a força de atrito. Ele quer saber, o trabalho da força-peso ao longo da trajetória ABC é maior do que o trabalho realizado pela mesma força ao longo da trajetória AC? O trabalho da força-peso é igual, o trabalho da força-peso é menor? Se o trabalho da força-peso ao longo da trajetória é tanto? E se o trabalho da força-peso ao longo das suas trajetórias ela é positivo ou não? Beleza, vamos lá. Primeiro, quando a gente for calcular o trabalho da força-peso, lembre, o trabalho da força-peso ela não depende da trajetória. Ela depende só do desnível. O trabalho, como a gente já conhece, trabalho é foda e dá coceira na teta, não é isso? Lembra? Então, trabalho da força-peso é a força-peso vezes a altura. Porque não depende do deslocamento, não é de A para C. É a altura, galera, é 3 metros. Ó. É isso que vai depender do trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso é a massa, que é 5, que ele me deu na questão. Aqui, ó, 5 kg. A gravidade é 10. E a altura vale quanto? 3. Que é o desnível entre B e C. Isso aqui dá 150 joules. Esse é o trabalho da minha força-peso. Aí eu já consigo eliminar, ó, a letra D. A letra D já foi. Por que eu consigo eliminar também a letra E? Porque ele está dizendo na questão que o corpo está subindo, ó, de A para C. Se está subindo, ó, a força-peso está para onde? A força-peso não é para baixo? Aqui, eu vou até botar aqui. Ó. A força-peso, imagina o bloco. A força-peso é para baixo. E a situação é de subida, ó, deslocamento.
Peso e deslocamento nos sentidos opostos, o cosseno aqui é de 180, é menos 1. Então o trabalho da força-peso é negativo, ela não é positiva. Então, ó, já eliminei a letra E. Tá? O trabalho da força-peso ao longo das suas trajetórias é positiva. No caso, ela seria negativa. Beleza. Sobramos essas outras aqui. Letra A, B e C. Ele quer saber se o trabalho da força que ele vai aplicar vai ser maior, menor ou igual que a força-peso. Seria maior ou igual ou menor do que 150 joules. Então, como eu falei para vocês, existe uma força puxando o cara para cá. Vou chamar de força F, que eu não sei o valor. Só que existe uma força contrária aqui, que é a força PX, que é da polo inclinado, sempre apontando por um ângulo, né? Como ele não citou nada que o movimento é acelerado, não, a gente pode considerar que essas duas forças elas são iguais em módulo, né? Então, no caso, o trabalho da força F que eu estou sendo puxado seria a mesma coisa do trabalho da força PX. Trabalho da força PX seria PX vezes o deslocamento. Aí já é outro esquema. Como é o trabalho da força PX, de uma outra força, aí depende do deslocamento. Só a única que não depende da trajetória do deslocamento seria só a da força-peso. Aqui precisa. Era outra coisa. Aqui a gente tem um triângulo pitagórico, né? Um cateto é 3, o outro cateto é 4, então a hipotenusa vale quanto? 5. Então o deslocamento do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto C, desculpa, é 5 metros. 5. Como é que eu faço para calcular Px? Trabalho da força Px. Px é o peso vezes o seno do ângulo, vezes o deslocamento. Trabalho de Px é a massa, vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo, vezes o nosso deslocamento. Professor, eu não sei quanto é que vale o seno. Galera, vamos lá. Massa é 5, gravidade é 10. Quanto é o seno do ângulo, galera? O seno do ângulo é o cateto oposto sobre cateto... o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o oposto ao ângulo aqui, ó? Ao teta? 3 metros, ó. 3. Então, 3. Sobre 5, que é a hipotenusa. Hipotenusa. Vezes o deslocamento, que é quanto? Seria 5 metros. Olha que lindo. Aí eu vou cortar esse 5 com esse 5. Ó. Cortei. Trabalho da força Px é igual, ó. 3 vezes 5, 15, com 10 dá 150 joules. Opa! Trabalho da força peso, da força Px, que seria igual à força F, elas são iguais. Então os trabalhos nesse caso são iguais. Então vamos ver qual é a alternativa que diz isso. Letra A diz que o trabalho é maior, não. Letra B, o trabalho da força-peso ao longo da trajetória A, B e C é igual ao trabalho realizado pela mesma força ao longo da trajetória AC? Perfeito. Letra B de bola. Né? Aí, a nossa representação das nossas alternativas aqui, letra B. Sem sombra de dúvida. Então, letra B. Vamos lá. Questão número 31. Aí entramos no assunto do PSS2, né? Resolvemos as 3 questões do PSS1, agora as 3 questões do PSS2. Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Vamos ver quais são as corretas aqui. O calor latente é energia térmica, calor e energia térmica, até aí tudo bem, que se transforma em energia potencial de agregação das moléculas de um corpo. Galera, vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente fala sobre calor latente, a gente está falando sobre mudança de estado, né? Se a gente está falando sobre mudança de estado, lembre uma característica muito importante. Quando o corpo ele está mudando o seu estado, a sua temperatura ela permanece constante. Então, se sua temperatura permanece constante, o que está relacionado à temperatura, né? O grau de agitação das moléculas. Então, isso quer dizer que a sua energia cinética continua a mesma, né? Agitação das moléculas, movimentação e tal. Então, a gente considera que a energia cinética, no geral, permanece constante. Então,
Ou então até vai diminuir em relação ao processo, né, que eu vou agregar aqui, aproximar. Lembra que energia potencial e energia cinética são inversas? Então, nesse processo do calor latente, a agitação das moléculas pode ser que diminua ou então tem um processo que tem equilíbrio. Então, essa afirmativa aqui ela é verdadeira, tá? Tudo é relacionado a isso. A 2 tem a mesma proporção, a mesma relação, quer ver? Na evaporação, é o processo da passagem do líquido para o estado gasoso? Sim. A gente pode considerar de forma lenta, né? Sim. E não depende de uma temperatura determinada para acontecer? Verdade, não depende da temperatura. Por quê? Porque quando eu tenho o processo de transformação, a temperatura permanece a mesma, permanece constante, tá? O que faz o corpo aumentar a evaporação é pressão, ou diminuir, né? É pressão, é a quantidade de energia que eu estou, no caso a potência que eu estou aquecendo aquele corpo, enfim, são essas possibilidades. E na terceira, aí vamos, né, para as afirmativas, 1, 2 verdadeiro. Então, todas as alternativas erradas, então não pode ser a letra E, não pode ser a letra A e não pode ser a C, ou ficamos entre B e D. Na 3, a solidificação, a liquefação e a sublimação são transformações endotérmicas? Galera, elas não são endotérmicas, elas são exotérmicas. Por quê? Na verdade, a sublimação para a física a gente considera que pode ser os dois, né? Porque a sublimação a gente considera de sólido para vapor ou de vapor para sólido, então a gente tem esse processo. Quando a gente fala de exotérmica, tá vendo que eu estou solidificando? Se eu estou solidificando, o que acontece com a energia que eu tenho? Eu retiro energia do meu corpo. Então eu tiro, ó, então está saindo do meu corpo para esse processo. Então a gente chama de exotérmica, tá? Então, solidificação e liquefação são transformações exotérmicas e não endotérmicas. A sublimação pode ser as duas, se a gente for considerar. Alguns consideram sublimação, outros consideram ressublimação. Então, a afirmativa verdadeira seria a 1 e a 2, letra B de bola. Questão número 32. Galera, a questão número 32, ele fala sobre um texto, só que ele não pede nada em relação ao texto. Ele fala só de uma afirmação que vai ter troca de energia, e nesse processo é basicamente pouca coisa que ele pede em relação ao texto. É mais cobrando os seus conhecimentos sobre calorimetria, tá? Então vamos lá. Durante uma aula de física, um grupo de estudantes realizou um experimento de calorimetria em que colocaram 200 gramas de água a 80 graus Celsius em um recipiente de alumínio, isolado termicamente e com capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Galera, o que é isolado termicamente? O que é isolado termicamente em relação ao meio externo? Então, tudo que for colocado lá dentro só vai ter troca de energia com os materiais que são colocados ali, tá? E o calorímetro, porque ele tem a capacidade térmica. Dentro do recipiente, eles mergulham um bloco de ferro de 100 gramas a 20 graus Celsius. Após atingir o equilíbrio térmico, eles mediram a temperatura final do sistema. O professor realizou, então, uma dinâmica em que cada aluno devia fazer uma afirmação sobre o experimento realizado e o assunto estudado. Essas informações seriam analisadas pelos colegas e julgadas como estando certas ou erradas. A seguir, são mostradas as afirmações de 4 alunos da turma. Amélia, Bárbara, Carla e Douglas fizeram algumas afirmações e ele quer saber se essas afirmações são verdadeiras de cada uma delas. Então vamos primeiro para a Bárbara e depois a gente vai fazendo os outros. Primeiro a Amélia. A lei zero da termodinâmica estabelece que dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro corpo está em equilíbrio térmico entre si, portanto, a temperatura final do sistema é igual para a água, o alumínio e ferro. Galera, isso aqui é verdadeiríssimo. O que a gente fala na lei zero da termodinâmica. Imagina que eu tenho 3 corpos, o A, B e o C. Eu pego o A e entro e coloco ele em contato com B e depois em contato com C.
O B e o C não entraram em contato em nenhum momento, então não trocou energia entre eles. Quando eu coloco o A com o B, eu vejo que os dois estão em equilíbrio térmico. Depois, quando eu pego o A e o C e eu vejo que eles também estão em equilíbrio térmico, então eu posso afirmar que o B e o C também estão em equilíbrio térmico entre si, com a mesma temperatura. Porque eu vou ter a troca de energia entre eles, se está em equilíbrio cada um deles, eu não preciso entrar em contato do B com o C. É isso que diz a lei zero da termodinâmica. Então é verdadeiro. Aí já eliminamos a letra E e a letra D. Bárbara. A primeira lei da termodinâmica afirma que a variação da energia interna de um sistema pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocado com o meio. Como o recipiente é isolado termicamente e não houve troca de trabalho com o meio, não houve variação da energia interna e a soma das quantidades de calor trocada entre os corpos é nula, galera, isso é tudo perfeito também. Ó, vamos lá. Por que não há troca de calor entre os corpos é nula? Porque equilíbrio térmico, ele fala aqui, ó. Cadê? Após atingir o equilíbrio térmico. Então, quantidade de calor. Nós somando, né? Vai um cede, o outro recebe um cede. No final, quando eu somar, tudo vai dar zero. Porque vai ter a troca só entre eles, até porque ele diz que estão isolados termicamente. Quando a gente fala na primeira lei da termodinâmica, a gente fala dessa equação aqui, ó. A quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. Né? Se um gás ela recebe uma quantidade de calor, ele pode expandir e também pode agitar suas moléculas. Como ele perguntou aí, ele isolou a variação da energia interna. A variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Aí ele diz, ó, pode ser determinada a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocado? Sim, a diferença entre o calor e a quantidade de calor trocado. O trabalho, no caso. Né? Perfeito também. Então, Bárbara está fazendo uma afirmação boa. Então, a letra C a gente eliminou, letra A e letra B agora. Vamos para Carla, né? As variações de temperatura sofridas pelos corpos do experimento são inversamente proporcionais aos respectivos calores sensíveis? Verdadeiro. Ó, quando ele fala de calor sensível, calor, a gente está falando do que macete, né? Do calor sensível. Lembra da proporção. Os materiais que têm baixo calor específico, né? Isso quer dizer que consegue absorver melhor o calor. Então, no caso, quem tem baixo calor específico recebe mais energia, recebe mais calor. Então, é inversamente proporcional mesmo, né? Nesse processo. Então, ó, Carla tá certo. Então, apenas Amélia, Bárbara e Carla. Então, a resposta certa é a letra A. Vamos ver o que Douglas diz. Douglas, a capacidade térmica é uma grandeza que corresponde à quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de cada uma das substâncias envolvidas no experimento. É errado. Isso aqui não é capacidade térmica, é calor específico. É esse cara aqui, ó. Ó, o da água. 1 cal por grama vezes grau Celsius. Isso aqui é o calor específico da água. O que é capacidade térmica? É muito parecido, só que não é em relação ao grama, é a substância inteira. Então, Douglas está incorreto mesmo. Letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 33. Letra A. Uma questão sobre óptica, né? Diz assim, ó. A câmara fotográfica é um instrumento óptico que funciona de acordo com os princípios da óptica geométrica, que é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Dentre os elementos que compõem uma câmara fotográfica estão uma lente convergente que quando a luz ela passa, a tendência é convergir para o mesmo ponto, né? Um filme fotográfico ou um sensor digital e um diafragma. Galera, o diafragma é aquela que você gira para diminuir o foco, né? Ou aumentar o foco. Na verdade, diminuir a captação de luz da lente ou aumentar, tá? Esse que é o diafragma que a gente chama. A distância entre a lente e o filme ou o sensor pode ser ajustado
para obter uma imagem nítida dependendo da distância do objeto. A abertura do diafragma, que é um dispositivo que controla a quantidade de luz que entra na câmera, também influencia na qualidade da imagem. Então, quando você muda, você tem uma imagem lá com foco melhor e uma mais desfocada. Lembra aquelas imagens que você vai tirar uma foto que o objeto está próximo, você consegue focalizar que o objeto lá atrás fica desfocado? É mais ou menos essa a ideia. Isso está dizendo essa qualidade, tá? Considerando as seguintes afirmações sobre os conceitos de óptica geométrica envolvidos no funcionamento da câmera fotográfica. Então, ele deu aí 1, 2, 3 e 4 e ele quer saber as corretas. Então, vamos lá. Primeiro, a lente convergente é aquela que faz com que os raios de luz que incidem paralelos ao seu eixo principal se aproximem após a refração. Verdade, né? A gente tem aqui, ó, vou desenhar normalmente como mostra a lente pra gente. Eu tenho uma lente convergente, que tem esse símbolo. E quando os raios de luz, eles incidem paralelo, como diz aí, ó, paralelo, a tendência é elas irem para o foco, elas vão para o foco dessa lente, então elas vão convergir. E sofre a refração? Sofre a refração, porque a luz ela vem de um meio, no caso o ar, imagina o óculos, do ar, passa pela lente de vidro e ela tem uma convergência, muda a sua velocidade, então é o fenômeno da refração. Então a primeira afirmação é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, tchau C, já foi. Vamos nas outras. Afirmação 2. A imagem real é aquela que pode ser projetada em uma tela ou superfície. Verdade, né? Imagens reais só podem ser vistas se for projetada em algum lugar. Normalmente em uma tela, né? Num anteparo, na parede. Pois os raios de luz se cruzam efetivamente no plano da imagem. Verdade. No mesmo plano que a gente vai ter em relação à imagem, vai ser projetada ali. Então, a afirmação 1, 2 é verdadeira. Então, ó, letra B já foi. Ficamos entre A, D e E. 3. A distância focal de uma lente é a distância entre o centro óptico da lente e o ponto onde se forma a imagem de objeto situado no infinito? Verdade. Quando ele fala sobre isso aí, galera, ele está falando que eu estou colocando o objeto bem no foco. Que é quando a gente tem a lente e a gente coloca no foco, ó, aqui é o centro óptico. Aqui seria o meu foco objeto. Aqui meu anteprincipal objeto. Aqui meu foco imagem. E aqui meu anteprincipal imagem. Quando eu coloco o objeto aqui, paralelo, vai no foco. Centro óptico sem desvio. Ó. Tá vendo que esses raios de luz eles estão paralelos um com o outro? E aqui, ó, paralelo também é o que a gente chama de prolongamento, então não se cruza, então vai ser projetado lá no infinito. E a distância focal, galera, nada mais é que a distância entre o foco, que a gente chama de F minúsculo, e o centro óptico. E é justamente aí. A distância focal vai ser justamente nesse ponto. Então, ó, a afirmação 3 também é verdadeira. Então, a afirmação 3 é verdadeira, então não pode ser a letra A. E nem a letra D, né? Sobrou só quem? Letra E. Então, sem responder a 4, também a gente tem essa representação. Já teria como resolver, como responder. E a última, 4. A abertura do diafragma afeta a profundidade do campo da imagem, que é a faixa de distância em que o objeto aparece nítido na fotografia. Como eu falei para vocês. Quando você regula esse diafragma, você diminui a quantidade de raios de luz que entram, né? Então, quando você quer... Olha que ideia massa. Quando você quer diminuir a incidência de raios de luz entrando, você vai diminuir, né, o diâmetro que vai entrar o raio de luz e você consegue focalizar melhor o objeto. Agora, quando você abre, uma grande quantidade de luz entra, então você tem uma ampliação maior. Então, quando você pega um campo maior, tá? Então, 4 também é verdadeira. Então, todas são verdadeiras. 1, 2, 3 e 4. A resposta certa é a letra E. Vamos para a nossa próxima questão. Galera, essa questão aqui tem uma grande pegadinha, tá? Muita gente errou também essa questão por isso. Mas vamos lá. Antes da gente ler a questão,
Vamos olhar as afirmativas, se elas são corretas ou não, tá? Se isso é verdadeira para física, fisicamente falando. Vamos lá. Primeiro, nos condutores metálicos, condutores metálicos, as cargas elétricas em excesso, que seria o a mais, irão se distribuir sempre na superfície externa, independente das dimensões dos condutores? Isso é verdadeiro. Fisicamente falando, é verdade. Que é verdade. Que a gente tem justamente o processo que quando você dá uma descarga elétrica no condutor, o condutor ele consegue se distribuir todinho. Por isso que a gente tem o processo que lá dentro o campo elétrico é nulo, né? Então a gente tem o equilíbrio eletrostático ali, a gente tem a blindagem eletrostática que a gente chama, ou gaiola de Faraday. Então, fisicamente falando, isso é verdadeiro. Vamos para o 2. O campo elétrico e o potencial elétrico são grandezas vetoriais? Fisicamente está errado. Isso aqui é errado. Por quê? Campo elétrico é vetor. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Isso aqui é escalar. Escalar. Afirmativa 3. Cargas elétricas positivas, abandonadas em repouso em um campo elétrico e sujeito unicamente à força elétrica, desloca-se espontaneamente para os pontos de maior potencial? Vamos lá. A gente tem uma região de campo elétrico, aqui, normalmente a gente desenha assim, eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, e o sentido do campo sai do positivo e chega no negativo. Se eu coloco uma carga positiva aqui dentro, de forma espontânea ela vai para onde? Positiva não vai para a região negativa? Ela vai para essa região aqui, ó. E a nossa região negativa é de menor potencial e não é de maior. Então, o que está errado aqui, ó, é essa palavra aqui, ó. Se aqui fosse menor potencial, seria correto. Então, fisicamente falando, essa afirmação aqui ela está incorreta. Vamos para a quarta. As linhas de força são perpendiculares à superfície equipotenciais? Fisicamente falando, verdade. Aqui eu tenho as linhas de campo, as minhas superfícies equipotenciais aqui, ó, que seria a região que eu tenho o mesmo potencial elétrico, sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Então, tá perfeito. Então, fisicamente falando, essas quatro afirmativas são a 1 e a 4 são verdadeiras e a 2 e as 3 estão incorretas. Aí vamos para a questão agora. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. A assertiva 1 está certa e a 3 está errada? A 1 está certa? Tá. A 3 está errada? Tá. Só que ele quer saber incorreta. Incorreta em relação às alternativas aqui. Então, essa letra A aqui, ó, errada. Pegadinha. Olha B. As assertivas 2 e 3 estão erradas? A 2 e 3 estão erradas? Estão erradas. Só que ele quer saber incorreta, então, não. Incorreta. C. As assertivas 1 e 4 estão certas? A 1 e 4 estão certas? Estão. Só que ele quer saber incorreta. Tchau. Letra D. A assertiva 3 está errada? A 3 está errada? Tá. Ele quer saber incorreta. Letra E. Todas as assertivas estão corretas? Todas estão corretas? Não. Então, ó, ele não quer saber a errada? Então, letra E. Quer saber incorreta. Pegadinha aí, tá? Mas é uma questão muito boa. Vamos lá, próximo. Aí, na verdade, desculpa, eu esqueci de falar. Aqui entramos no PSS3, né? As últimas 3 questões da nossa prova. Aí, ó, letra E. Questão número 35, penúltima questão de física, né? Considere o ímã representado na figura a seguir. Sabendo que o ímã está isolado, estando sujeito apenas ao seu próprio campo magnético, podemos afirmar que o campo magnético é uniforme em toda a região, se é na região 1, 2, 3, enfim. Galera, se eu tenho um ímã de barra, até um aluno pergunta, professor, cabe recurso porque o ímã está somente norte? Não, galera. Se eu tenho uma polaridade norte, automaticamente eu tenho sul, né? Lembra
da nossa propriedade magnética, a gente tem a inseparabilidade de polos magnéticos, que não existe um ímã somente monopolo, né? Então, se ali o da direita é norte, automaticamente o da esquerda é sul. Ele quer saber se o campo magnético gerado por esse ímã ele é uniforme, galera. Ele não vai ser uniforme em nenhum ponto. O que seria uniforme, vou já mostrar para vocês o desenho que normalmente eles cobram para vocês. Então, lembra que as linhas do campo são assim, ó. Aí vai colocando mais assim. Lembra que elas não se cruzam, né? Qual é o sentido do campo? Sai do norte e entra no sul. Então teria esse sentido aqui, ó. Errei. Entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Para o campo ser magnético ser uniforme, galera, o espaçamento entre as linhas tem que ser iguais, né? Mesma concentração. Como normalmente a gente analisa o campo magnético de 3 formas. Uma das formas é o seguinte. É quando eu tenho um ímã norte e o outro ímã sul aqui, ó, que eles estão um de frente para o outro com a mesma intensidade e as linhas que estão aqui dentro, ó, seria uniforme ou muito próximo do uniforme. Segundo desenho é quando esse ímã ele tem um formato de U, né? Que aqui seria norte e sul, ó. E olha que nem toda a região aqui dentro vai ser uniforme, tá? Às vezes ela tem um caminho assim, um desenho assim, ó. Só que aqui em algum ponto pode ser até uniforme, quando está desenhado em U. E o último, a gente considera que é como se fosse dentro de um solenoide. Em alguns pontos aqui também dentro do solenoide, o campo ele seria praticamente uniforme ou a gente considera uniforme, tá? Então, nesse caso aqui, ó, em nenhuma região seria uniforme, tá? Então, em nenhuma das 4 regiões, então a resposta certa é a letra E. Beleza? Lembrando que para ser uniforme, o espaçamento das linhas de campo teria que ser iguais. Questão número 36 e a nossa última questão de física, né, da UFRR 2024. Diz assim, ó, Maria está abrindo uma lavanderia e já possui uma máquina de lavar roupa que consome 600 watts de potência e um ferro elétrico que consome 1.200 watts. O circuito elétrico na lavanderia é alimentado por uma rede doméstica de 110 volts e está protegido por um fusível de 20 amperes. Maria planeja adquirir uma segunda máquina de lavar roupa para aumentar a sua capacidade de lavagem. Qual deve ser a potência máxima da segunda máquina de lavar roupa sem sobrecarregar o circuito elétrico e sem exercer a capacidade do fusível, de modo que não seja desarmado? Galera, vamos lá. Primeira coisa, se o fusível é de 20 amperes, no circuito eu tenho que ter uma corrente máxima de 20 amperes. Quando eu falo máxima, galera, é até 20. Até 19,9999 funciona de acordo com o circuito. Passou disso, desarma, então não vai nem funcionar nada, porque quando você liga os 3, a corrente ela aumenta, se aumenta todo mundo, vai desligar, então não vai funcionar. É aquele momento que dispara, né? Quando te liga muitos equipamentos na casa, e às vezes ele desliga uma fase, né? Uma parte. Seria mais ou menos essa ideia. Galera, quando a gente falar sobre essas questões, o circuito está em paralelo. Quando você coloca os benjamins, os tasers, extensão, tudo você está ligando em paralelo, tá? Então todos os equipamentos vão receber 110 e todos vão receber uma corrente elétrica. No final eu vou somar todas as correntes, é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui a tomada de 110, aqui eu tenho um equipamento e aqui eu tenho um outro equipamento. Aqui 110 e aqui as suas respectivas potências. Quando eu conecto só um equipamento, que eu tiro de cima, surge uma corrente.
Quando eu conecto hoje, surge uma nova corrente, uma corrente maior, porque eu preciso de mais coisa para alimentar. Então eu preciso... Lembra que a corrente ela transporta energia? Então eu preciso transportar energia para poder alimentar todo mundo. Se eu pego uma outra máquina de lavar, surge uma nova corrente, uma terceira corrente máxima. E a máxima que pode suportar seria de 20. Ele quer saber qual é o valor. Vamos lá. O que ele me deu na questão foi só as potências. Ó. Ele me deu a potência da máquina, que eu vou chamar de M, de 600 watts. E a potência F, que é do ferro, seria de 1.200. Tá vendo que a potência de um e do outro é o dobro? É o dobro. Então isso quer dizer que o ferro de passar roupa vai precisar de quê? De uma corrente maior, o dobro do valor. Que é justamente porque ele recebe todas 110. Então se todas 110, quer dizer que o ferro vai receber o dobro da corrente, porque ele tem o dobro da potência. O que a gente tem que lembrar na questão? O nosso pintinho, né? Pio. Seria o pio. Aí eu teria, para calcular o pio, a corrente que passa por cada equipamento, a máxima que vai passar. Então a corrente seria a potência sobre U. Então a corrente, ó, vamos calcular a potência maior logo. Que seria a corrente do F, que é do chuveiro, ou do ferro, desculpa. Seria a potência que é 1.200, dividido por 110. Sushizinho, faz para mim rapidinho. 1.200 dividido por 110. 10,9. Vamos arredondar para 10,9, tá? Ó, deixar assim, 10,9. Era, como eu falei para vocês, a corrente que precisa por passar o ferro de passar seria isso aqui. Como a potência da máquina é a metade, que é 600, então vai passar a metade da corrente. Seria aproximadamente 5,45. Se a gente calcular aqui, ó, a corrente da máquina seria 600 dividido por 110. Seria 5,45 aproximadamente, não é isso, Xixi? 600 dividido por 110? Aí, ó. Então tá aí, seria as duas correntes. Se eu somar essas duas correntes, passa de 16 amperes. E o máximo que eu posso suportar é 20 amperes. Então, a letra E não pode ser. Por quê? Porque é uma potência muito grande, então eu preciso de uma corrente muito maior. Então, se eu colocar outra conexão, vai passar de 20. Então, 1.800 a mesma coisa, 1.200 vai dar 10, 600 aqui, ó, que a gente acabou de calcular, dá 5. Se eu colocar essa de 10,9, mais essa de 5,45, mais uma outra de 5,45, que seria a letra B, passaria do 20. Então, o que sobra para a gente? Só a letra A. Que eu teria uma potência menor. Aí seria, né, a nova máquina. Máquina linha, eu vou chamar. Seria 400 dividido por 110. Sushizinho? 400 dividido por 110. 3,63. Ó, 3,63. Olha aí, ó. Somando as correntes aí, ó, 10, 15, 19, vai ficar muito próximo de 20, né? Arredondando tudo. Então, a máquina que ela poderia comprar teria que ser um valor próximo de 400, de preferência até menor, tá? Beleza? Então, letra A, a nossa resposta. Galera, ficamos aqui uma nova resolução. O que a gente tem como referência nesse momento são o gabarito preliminar. E em relação ao gabarito preliminar, para mim, não vai ser mudada nenhuma. O gabarito oficial e o preliminar vão ser o mesmo, pelas nossas resoluções e pelas questões. Não vai ser anulada nenhuma, tá? Uma boa prova, tá? Algumas pegadinhas nas questões, mas é isso. Galera, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!